Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Mona G e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aqui no título, a gente vai falar um pouco sobre depilação a laser. Eu achei um tema muito legal, assim, é uma coisa que eu já tô acostumada a falar, assim, nas redes sociais e tudo mais. E recentemente rolaram umas mudanças na forma como eu faço laser. E aí eu achei que era interessante trazer aqui pra vocês, tá? Em algum momento do vídeo eu vou mostrar meio que um antes e depois dessa última parte, vou contar essa história. Mas também eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para poder responder as perguntas de vocês. Então, se você quer participar desses momentos aqui, poder me ajudar a construir esse conteúdo e poder, enfim, fazer parte disso daqui que a gente está fazendo nesse canal do YouTube, me segue lá, gente, @monagia_oficial em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, é isso, gente. Vai me seguindo aí nas coisas, por favor, compartilha com as pessoas, sabe? Ajuda essa trans a começar a monetizar, por favor, me ajuda a monetizar. Mas vamos lá, gente. Eu faço depilação a laser já faz bastante tempo. Não me lembro agora exatamente quanto tempo que eu faço depilação a laser. Mas já faz um tempinho. E aí, a ideia era que. A minha ideia, começando a fazer depilação a laser, era que eu conseguisse é, deixar o meu rosto mais feminino, sabe? A barba eu sentia que era um aspecto, e ainda é um aspecto, porque vocês vão ver, não tá zerada a minha barba, mas tá quase lá. Era um aspecto que deixava meu rosto com um aspecto muito masculino, sabe? De um jeito muito masculino, pelo menos pra mim, assim, eu tinha essa sensação. E aí, tirar essa barba, eu sinto que fazia com que eu me sentisse mais feminina, sabe? Com que eu tivesse mais liberdade, assim, sabe? Pra poder ser eu, assim, eu sentia isso. E aí, qual que é a diferença disso tudo acontecendo? Eu estou, nesse momento, é, eu fazia numa máquina, que era uma máquina mais especialista, assim, como, sei lá como eu falo, uma máquina especializada para peles brancas, né, ou peles mais claras. E eu não sou uma pessoa de preta retinta, sabe, com uma pele muito escura. Mas ainda assim eu tinha algumas questões lá. Então eu sentia bastante dor, eu sentia que o efeito não era um efeito tão bom quanto eu esperava. Só que às vezes funcionava muito, às vezes não funcionava tanto. E aí eu nunca saí de lá queimada, tá, gente? Só para deixar isso claro. Nunca saí de lá queimada, mas acho que é importante trazer aqui para vocês que algumas pessoas que eu conheço já se queimaram nisso. Então é um ponto para se ter atenção. Eu vou então pegar aqui em alguns momentos algumas das perguntas que fizeram para mim lá no Instagram. Vou tentar seguir uma ordem cronológica aqui, assim, não necessariamente a ordem que me mandaram, mas uma ordem cronológica que faz sentido. Sei lá se a ordem é cronológica, mas enfim, uma ordem aqui que eu vou tentar fazer. E aí eu acho que é legal aqui a pergunta que vieram, que eu vou tentar botar aqui também, em quais partes do corpo você já fez ou faz? Bom, vamos lá então. Eu já fiz algumas partes, ainda faço, acho que todas as partes que eu já fiz alguma vez eu ainda faço. Então, eu faço no rosto, que foi a parte onde eu comecei, e onde eu gostei muito, assim, de primeira eu senti bastante resultado no início, assim, eu senti muito resultado do início. Vou explicar mais ou menos como que eu sinto isso, mas no rosto é onde eu vejo as coisas com mais clareza, porque tá muito perto, eu tô prestando muita atenção, enfim, é isso. Então, o rosto, axila é uma outra região. Eu faço pernas inteiras, pés e dedos, lombar. E aí agora eu vou começar barriga e peitoral. E aí é isso. Eu quase comecei virilha completa, só que aí no momento lá eu achei que era melhor pensar um pouco mais, assim, sabe, para poder fazer do que fazer um plano tão grande assim, tão audacioso como se eu pegasse a virilha, porque aí eu literalmente estaria fazendo praticamente o corpo todo, né? Faltaria só os braços. E aí, assim, eu pretendo fazer a virilha e os braços? Sim. Em algum momento, sim. Não sei ainda, tipo, talvez do meu corpo que me traz mais disforia sejam os braços, assim, que eu sinto que são as
partes bem masculinas, assim, do meu corpo. Mas não é uma disforia tão grande, assim, sabe? Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu não tenho uma disforia tão grande em relação ao meu corpo, em relação à feminilidade do meu corpo. A parte que me trazia mais disforia é a parte da barba, que já tá indo embora. Então, é por isso, nessa parte aí, estamos tranquilos. Mas são essas as partes que eu faço. Eu já fiz muitas sessões do rosto, muitas sessões, e eu acho que agora eu realmente encontrei o que vai fazer a diferença, que é essa máquina nova especializada para pele negra. E foi essa mudança que eu achei que era interessante trazer para vocês. Mas eu vou seguir para as perguntas e depois eu vou, porque tem uma pergunta que fala disso que eu já vi aqui. Depois de quantas sessões vieram os resultados de verdade? Vamos lá. No rosto, vou tentar explicar. Quando a gente faz, você raspa, na verdade, em qualquer região que você fizer, você raspa e o pelo tem que estar assim como se tivesse só um pontinho para fora, assim. Não necessariamente, ele não pode estar longo, você não pode conseguir puxar o pelo em nenhuma região que você esteja fazendo. O pelo tem que estar só pontinho assim para fora para ele ter uma eficácia maior. Se o pelo tiver mais comprido, ele vai queimar o pelo que tá ali fora, mas não vai chegar no bulbo, e é no bulbo que a gente quer chegar, né? E aí eu tô explicando aqui pra vocês, mas não sei se tá certo. É pelo menos a maneira como eu entendo, sabe? Então é isso. Vamos lá aqui trocando conhecimentos. Se você pensar de um jeito diferente ou souber de uma maneira científica melhor para explicar isso, comenta aqui embaixo. E vocês também comentem aqui embaixo o que vocês acham. Devia fazer a virilha logo? Acham que eu devia me preocupar com o braço? Sei lá, vão me contando aqui embaixo. Mas vamos lá então. Seguindo. E aí então você vai com o pelo bem baixinho, assim. Então eu vou ficar demonstrando no rosto, porque eu acho que é onde eu tenho mais clareza. Vou mostrar pra vocês agora. Então o pelo vai bem baixinho. E aí o que acontece? Você chega lá e aí a pessoa coloca um óculos assim para proteger o seu olho. E você vai lá e a pessoa começa a dar uns tirinhos assim, ó. E aí a máquina eu faço na Espaço Laser. Isso não é uma publi, tá? Gostaria que fosse, inclusive, Espaço Laser, por favor, me patrocina. Eu posso falar muito mais aqui da Espaço Laser. Acho que já tenho bastante tempo de Espaço Laser, então dá pra eu falar bastante. Então, por favor, Espaço Laser me nota. Mas enquanto Espaço Laser me nota, eu vou continuar falando aqui porque eu gostaria que todos os meus seguidores e as minhas seguidoras soubessem, né, da onde eu faço, se eu gosto ou não, eu vou falar disso também. Mas se o atendimento é bom, porque tem isso também, né, gente? Muitas coisas. Mas vamos lá. O pelo fica baixinho e aí a pessoa vem dando tirinhos. Então, quando você tá lá na hora, o que já linka aqui com algumas das perguntas, que eu acho que é a pergunta mais feita, assim, pra mim, sempre que eu falo disso, é: dói? Dói. Pelo menos no rosto dói. Na axila eu não sinto quase nada, na lombar eu sinto cosquinha. E na perna, dependendo da região, eu tenho uma área escurecida na minha perna. Então, nessa área, quando eu fazia na máquina antiga, dava uma doída, mas no resto não doía, não. Mas agora eu vou. Ainda não fiz. A única área que eu já fiz na máquina nova foi o rosto. E já senti uma diferença absurda. Assim. Foi uma sessão que eu fiz e a diferença foi absurda. Mas eu volto nisso. Então, a pessoa dá os tiros ali todos, dói. Então, como eu falei aqui, no rosto, pelo menos, eu sentia bastante dor. Na axila, como eu falei, eu não sentia nada. Nada, nada, nada. Parecia que ela estava fazendo e não estava fazendo nada, na verdade. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali, mas não estava sentindo dor. Nem nenhuma outra coisa. Então, a axila pra mim é muito tranquilo. Então, enquanto eu já ouvi falar que algumas pessoas sentem muita dor na axila, mas eu não sinto. E aí, depois de um tempo, o pelo ele começa a crescer. E aí é onde você percebe uma coisa que eu acho muito legal, é que se você passa a mão assim, por exemplo, na barba, tô passando a mão aqui, depois de uma sessão, os pelos saem na mão. Então o pelo vai caindo assim. E aí você vê que aonde caiu o pelo não cresce mais. Ou cresce muito mais fino assim. Porque a minha barba, ela era uma barba um pouco mais grossa assim. E aí depois ela foi ficando mais fina com o tempo até agora que praticamente não nasce. Eu vou colocar algumas fotos aqui de antes de eu mudar da última sessão, depois da última sessão que eu fiz com a máquina antiga e de agora que eu tô fazendo com a máquina nova do rosto, para vocês verem aí a diferença, tá? E aí assim,
dá pra perceber que tinha bastante coisa ainda e que de uma sessão que eu fiz na máquina nova, que é mais adequada pra minha pele, eu senti que já fez uma diferença muito grande, sabe? Vou mostrar aí as fotos. Eu vou ser bem vulnerável, hein, gente? Então nada de falar aí coisas que possam me engatilhar, tá bom? Vamos prestar bastante atenção aí, porque a gente tá falando do corpo das pessoas e eu tô abrindo aqui o meu espaço, a minha intimidade, para poder tratar desses assuntos aqui com vocês. Então, vamos ser amável aqui nos comentários, por favor, tá? Então vamos ser amável, gente. E aí, depois de um tempo, o pelo vai caindo e ali ou não cresce ou cresce muito fino, e aí na próxima ele já não cresce mais, sabe? Então é muito isso. E aí eu costumava ficar puxando assim. Mas eu vi em alguns lugares no Instagram, algum tempo agora, dizendo que não era muito bom ficar puxando. Então aí eu fiquei assim, tá? E a moça me indicou fazer uma esfoliação no rosto para ajudar os pelos a caírem. Então aí eu peguei e comecei a fazer esse processo de esfoliação no banho enquanto eu lavo o rosto e achei esse processo muito legal, assim, muito legal. Eu senti caindo muito mais e eu senti menos agressiva essa sensação, porque eu realmente puxava, assim, e aí, às vezes eu puxava, vinha um tufinho de pelo que estava realmente caindo, mas tinha algum que não tava, e aí eu sentia só a dor do puxão, assim, sabe? Então, para esse processo não ser tão desconfortável, você não precisa fazer que nem eu, tá? Você não precisa ficar puxando. Então é isso. Alguma parte do corpo que você não recomendaria fazer? Não. Se você tá afim de fazer, faz. Eu acho que é isso. Quais são os cuidados que deve ter pós-depilação? Vamos lá, são dois cuidados. E aí vou, na verdade, colocar dois períodos. Assim. Então a gente tem um período pré-depilação, onde você precisa, nesses 30 dias antes da depilação, não tomar sol. Mas não é tomar sol do tipo, eu não vou sair na rua. É tomar sol do tipo, não vou me bronzear, sabe? Porque isso altera a forma como a máquina vai interagir com a sua pele e com o pelo que está ali dentro. Então, você precisa estar com a pele no estado natural dela, assim, sabe? Meio que não tá nem bronzeada, nem com falta de bronzeamento, sabe? A pele tem que estar boa, tem que estar no estado natural dela. Então, é isso. E isso aí, 30 dias antes, você já não pode fazer nesse período. Então, por exemplo, você vai pra praia, você tem que esperar 30 dias ali. Então, e aí, pra você não ter problemas ali, problema de queimadura, problema de marca, de mancha. Eu não tive nenhum desses problemas, tá? Muito pelo contrário. Mas eu sei de algumas pessoas que podem ter. Então, tomar bastante cuidado. E aí, no dia, quando você vai lá e faz a sua sessão, ela te dá um creminho. Tô falando ela porque eu nunca fui atendida por um homem, né, na Espaço Laser. Então, as moças que estão sempre lá, elas te dão um creminho. E aí você passa esse creminho, é um creminho calmante. E aí você passa, sei lá, no rosto, ou sei lá, na região que for, aonde estiver incomodando, porque incomoda um pouquinho. Logo depois que você termina, pinica um pouquinho, assim, incomoda um pouquinho. E aí você passa, para de incomodar, ele acalma, a pele fica bem calma. E aí o que você precisa fazer? Hidratar a pele, que já linka a gente aqui, ó, porque perguntaram aqui, sentiu que agrediu de alguma forma a pele, tipo ressecamento ou algo assim? O laser resseca, gente. Então aí elas indicam que você compre, sei lá, um Bepantol, um Bepantris, assim, para passar, porque basicamente é uma queimadura, é um processo de queimadura, né? Então aí esse processo de queimadura ele pode ou não ser muito agressivo para sua pele. Então você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E aí a skincare tem que estar muito em dia, gente, porque aí limpar, hidratar e proteger tem que ser ali, porque você precisa passar bastante protetor solar em cima, porque a sua pele ela vai estar ali naquela região que aconteceu o laser, ela vai estar muito sensível, muito sensível. E aí você precisa proteger direitinho essa região, porque se você não proteger, querida, marca, marca, queimadura de sol fica muito mais possível de acontecer. Então, assim, eu, pelo menos, não quero que nenhuma parte do meu corpo tenha isso. Então, o que eu faço? Passo muito protetor solar, principalmente nos primeiros dias. Assim, eu foco na região onde eu acabei de fazer a sessão e depois de um tempo, assim, que eu senti que a pele já tá um pouco melhor, eu continuo com o tratamento de passar o protetor solar e tudo mais, e fazer hidratação no meu rosto, falando do rosto, mas pode ser do resto do corpo também. É, mas eu faço esse processo de hidratação, né, do rosto,
E passo bastante protetor solar, porque senão querida queima tudo. E aí você vai ficar com a pele mais agredida, vai demorar mais para poder fazer a próxima sessão. Porque assim, se você chegar lá e a moça que vai fazer a sua sessão, ela achar que sua pele não tá ok, ela não vai fazer a sessão, porque ela não vai machucar você com a possibilidade de, sei lá, ser processada, sei lá. Mas é isso. Como está sendo o processo da pele? Os pelos diminuem muito. Então, assim, no rosto, a gente viu aqui o antes e o depois dessa última máquina. Eu senti que essa troca de máquina foi um acerto muito grande pro meu tratamento, assim. Então, muito obrigado aí quem me indicou a fazer isso, tá? Eu não lembro o nome da moça lá da Espaço Laser que fez isso. Mas aqui em Campinas tem uma unidade que tem essa máquina, que é a unidade Cambuí, e agora é só lá que eu tô fazendo isso. Não faço mais em outro lugar. Então, assim, os pelos diminuem. No rosto, eu queria ter conhecido essa máquina antes, porque acho que eu teria precisado de menos sessões. E como eu falei, em uma sessão teve o efeito todo que precisava ter antes. E eu já tinha feito muitas outras sessões antes. Eu entendo que isso é uma coisa nova em Campinas. Que a máquina está há pouco tempo aqui. Mas agora que tem, eu não vou fazer em outro lugar. E é isso. Vamos lá aqui, tem mais perguntas. Sentiu algum desconforto na pele? Não. Já senti minha pele ficando um pouquinho ressecada, mas é o que eu falei, processo de hidratante, passar o Bepantol ou o Bepantris, logo depois que você faz e passar assim enquanto você está sentindo ela, principalmente nas primeiras sessões, eu sentia minha pele muito sensível. Mas aí como eu passava o Bepantol e fazia a minha skincare, eu sentia que depois ela ficava tudo bem, sabe? Então, é isso. Talvez se você estiver sentindo muito desconforto, estiver muito ruim, conversar com a pessoa que está fazendo ali e procurar um dermatologista, né? Para entender se esse processo realmente é um processo que você pode estar fazendo. Em quanto tempo você notou a diferença? É imediata a queda do pelo? Praticamente. Eu notei a diferença logo de cara. Como eu fiz no rosto, começaram a ficar alguns buracos, assim, mas foi bem pouco no início. Diferente, por exemplo, da axila. Na axila foi muita diferença. Na axila, com uma sessão, o pelo foi crescer perto da outra sessão, assim, aí eu fui sentir nascer bem pouquinho e em alguns locais, assim, então. E a perna também, minha perna tá toda falhada, e eu fiz o quê? 2 sessões, assim, então eu acho que faz uma diferença muito grande. É feito algum teste para saber se vai dar alguma contraindicação? Não. O que eles fazem na Espaço Laser é que eles fazem uma análise dos tons de pele que a máquina deles atende. Então, assim, na primeira máquina, eu sei que peles muito retintas eles não conseguiam atender, e peles muito, muito brancas também não. Então eles cavam mais num lugar um pouco mais central, assim, se a gente for falar da cartela de cores de pele. E aí, quando você vai lá e você tem agora que eu tô indo no Cambuí aqui, que é um lugar onde tem essa máquina para pele negra, o legal é que eu vou até esse lugar e lá eu sei que eles atendem um range de pele um pouco maior, sabe? Um número de peles assim um pouco maior, um pouco mais escuras até. Então isso é muito legal. Mas assim, o pelo precisa. Eu sei que tem algumas contraindicações em relação à cor do pelo, que eu sei que a pele mais clara no pelo preto é o que tem mais efeito, pelo menos na máquina antiga, mas isso eu não vou saber dizer com muita clareza. Então eu vou ficar devendo essa, tá? Você procurou alguma clínica que tivesse laser para pele negra? Como eu falei, isso era uma coisa nova, pelo menos na Espaço Laser. E aí, quando eu cheguei na Espaço Laser agora nessa nova, e eu já senti a diferença na hora, juro pra vocês, gente. A moça fez a sessão e na hora tinha umas bolinhas, assim, ó, com a marca do negocinho que dá os tirinhos na pele, assim. E aí ficava uma bolinha, assim, ó, nos lugares, não uma bolinha de alta pele, assim, mas uma bolinha lisa, sabe? Uma bolinha muito lisa em alguns lugares, assim, que eu já vi. Aí eu falava assim, nossa, acho que vai ser só nessas bolinhas, né? Não foi só nessas bolinhas, mas nessas bolinhas foi praticamente instantâneo, assim. De eu sentir a pele extremamente lisa. Eu senti uma redução muito grande do chuchu. Chuchu, pra quem não sabe, essa mancha, assim, que fica quando você faz a barba e fica aquela mancha mais escura. Isso a gente chama de chuchu, que depois fica parecendo uma lixa, né? E aí fica parecendo pele de chuchu, assim, fica cheio de pelinho.
Mas eu senti bastante essa diferença, assim, ficou, o meu chuchu desapareceu em uma sessão e foi maravilhoso, assim, eu tô sentindo o meu rosto quase zero chuchu e está sendo perfeito. Tem mais uma pergunta, que é uma pergunta muito importante. E aí acho que é uma coisa que todo mundo fica querendo saber. É caro? Gente, não é barato. Não é barato. Não vou falar que os valores que eu tô pagando, porque é uma questão individual e eu tive alguns descontos. Mas todo mundo que vai no Espaço Laser tem muito desconto, gente. Então, se você me conhece, manda uma mensagem para mim que eu te indico, você ganha um desconto, eu sei que ganha. Então você me mandou uma mensagem lá no Instagram, Oficial, vou colocar aqui embaixo novamente. E aí, se você quiser, você me manda, eu te chamo, a gente conversa, e aí eu te mando um convite. E aí, com esse convite, você ganha um desconto. Eu ganho uma coisinha também, né? Um pontinho ali, que é bom para quando eu for pegar a próxima área ali, né? Já consegui alguma coisa. Nisso que eu te mando esse convite, você ganha algumas sessões gratuitas. E aí, com essas sessões gratuitas, você consegue fazer um teste e saber qual é o efeito disso e tudo mais. E, se eu não me engano, são 3 sessões para uma área pequena. Então, a axila, se eu não me engano, já conta como uma dessas áreas, se eu não me engano. Mas é muito legal, gente. Então, assim, se você for no Espaço Laser, principalmente, isso não é uma publi, hein? Lembrando. Se fosse, eu estaria amando, mas não é uma publi. A Espaço Laser tem muito desconto, sempre tem muito desconto. Você vai lá e a pessoa fala assim: olha, sairia 50 milhões de reais, mas você vai pagar uma coxinha e um Guaraviton. E é isso. E a gente sai feliz dali com a pele lisa. E aí, pelo menos, ficando lisa, né? E é isso. Gente, espero ter falado tudo que vocês estavam querendo saber. A gente pode fazer uma parte 2, assim, tirando outras dúvidas, contando outras coisas do meu processo lá na Espaço Laser. A Espaço Laser pode patrocinar esse canal. E aí eu posso trazer informações mais detalhadas. Eu posso, talvez, levar e fazer um vídeo lá quando eu for fazer minha próxima sessão. Não sei. Vai comentando aqui, a gente vê o que a gente faz, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.